Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Josefina é desmascarada da pior forma e Roberta vai procurar uma vingança contra a vilã. Gente, na sua opinião, qual das duas é a mais vilã desse momento? A Josefina, que sempre planeja as maldades, ou a Roberta, que é sempre boba em cair então nas chantagens da mãe? Deixem sua opinião aqui, quem é mais vilã, se é a Roberta ou a Josefina. E vamos continuar com o nosso capítulo de hoje de Quando Me Apaixono, gente, que está demais. A máscara vai cair de vez e a Josefina, essa vai se dar muito mal. Branca tem tudo armado para fazer então com que a Constância flagre então um beijo entre ela e seu esposo. A Constância recebeu então um convite para que fosse até o restaurante onde o Honório está. Honório recebeu o mesmo convite, mas foi de Branca. Aí a Constância então está toda bela, arrumada, então indo para o local onde o Honório marcou. A Branca chega bem a tempo então e o Honório está lá com cara de preocupado, querendo então pôr um ponto final em todas as coisas que aquela mulher está fazendo. Nisso, a Branca chega justamente com Constância. Aí então ela tá com um beijo em Honório. Honório tenta então tirar ela de todo o custo dela, é um beijo forçado. E Constância fica olhando então tudo de longe, se sentindo então traída por Honório. E fica incrédula então que o seu marido tenha outra. Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Spoilers, chamadas, resumos e tudo sobre Quando Me Apaixono hoje. Se você for novo aqui no nosso canal, já clica no se inscrever. E para mostrar que você esteve aqui no nosso vídeo, já clica também no gostei como uma forma de carinho. E também assim você não perde nada sobre nossos novos vídeos aqui, atualizados, sem mentira, sem enrolação, com tudo que de fato vai ao ar. A Regina está lá no hospital cuidando do Antônio. Ela faz de tudo para que o homem fique bom. Nisso, tem um suco envenenado lá e ela não sabe, pois Josefina andou passando por lá, deixando um pouco de sua poção maliciosa. Ela, sem saber de nada, ela acaba que tomando todo aquele líquido, sem saber então que o pior está prestes a acontecer e a Josefina ganhar mais uma. Ela começa a tomar e sente que tem algo de errado naquele líquido. Acho que é suco. E então ela decide não mais tomar, quando de repente ela começa então a passar mal. Ela passa tão mal, ela olha para Antônio como se fosse pedir ajuda, mas vê que não tem jeito e de repente a mulher cai no chão. Em seguida, a mãe de Regina chega lá e fica procurando pela filha, pelo quarto lá, e não consegue encontrar. Ela fala baixinho porque ela vê que Antônio está dormindo. Quando de repente ela encontra a sua filha caída no chão e faz um verdadeiro escândalo, então chamando pela filha, com medo que o pior tenha acontecido. Regina ainda está no hospital, muito mal de saúde, muito pálida, e sua mãe chora bastante, pedindo então para que sua filha se recupere. Aí então a sua amiga Inês também está lá e todos ficam incrédulos que tudo isso tenha acontecido, até que de vez em quando elas tentam então chamar o nome de Regina para ver se ela desperta. Nisso, a Regina então está tendo flashes, lembrando então de quem foi que fez isso com ela. Ela lembra então de Josefina lhe dando então um lanche para que pudesse comer, vestida então com roupas de funcionária de lá, de enfermeira. Aí também ela se lembra de Josefina cada vez mais perto dela e se lembra de se sentir mal e de cair no chão de tudo isso. Ela não consegue se lembrar 100% da Josefina, mas lembra claramente então do rosto da mulher, que era uma mulher, né, com óculos, cabelo curto, preto, e ela fica assustada. Ela também se lembra então, quando ela caiu no chão, que essa dita enfermeira então se aproximou e disse que dessa vez ela não vai errar, e então chamando a Regina de maldita e sorrindo. Aí ela consegue então ter esse flash antes mesmo de desmaiar. Aí então ela tenta falar o nome de Pepa, que é justamente o nome verdadeiro de Josefina, né? Que quando ela tentou então roubar a filha de Regina, que conseguiu, que foi a Renata. Quando então o médico retorna, as senhoras então contam para o médico que ela então contou algo. E então começa a contar o que foi que a filha falou. E então eles começam a suspeitar que colocaram então uma poção para que a Regina morresse. Roberta é bem curta e direta quando vai até Josefina e fala: "Você foi contra meu relacionamento com o Rafa. Você me disse que se eu continuasse, você fecharia todas as portas para mim. E agora eu quero saber de você, mamãe. Quem você é realmente? Por que você escondeu toda a verdade esse tempo todo sobre o Rafael de mim? Agora não tem mais por onde fugir e eu já sei de tudo." Confronta então a Roberta a Josefina.
Aí a Roberta fala com muita raiva: sabe qual é o seu problema, mamãe? Que agora eu duvido da autenticidade daquela carta. Se o Rafael recebeu uma carta que eu não escrevi, por que eu não receberia também uma carta que ele nunca escreveu? Confronta então a Roberta. A Josefina então fala: Roberta, por favor, você inventa coisas bobas desse tipo. Isso mostra que estar naquele lugar horrível te afetou muito. A Roberta diz: sim, isso me afetou muito, mas sabe o que, mamãe? Tive muito tempo para pensar sobre isso. E sabe, a que conclusão eu cheguei? Aí a Josefina fala: certamente outra ideia boba. Fala então ela bem irritada. Aí a Roberta, confrontando, diz: não, concluí que foi você que escreveu aquelas cartas para o Rafa e para mim. E sabe o que? Aí ela agarra a mãe: foi você quem o matou. Desmascara então a Roberta a Josefina. A Josefina fica irritada e claro que ela não quer demonstrar que tem culpa no cartório e tenta então se safar, porque a única pessoa que ela tem na vida é a filha, e se ela agora pegar o abuso então de Roberta contra ela, aí pronto, ela ficará então sozinha. Toda a sua vida foi em torno então de Roberta para fazer então manipulando a menina a sempre fazer os seus caprichos, e agora ela sabe que está perto de pôr a mão em uma grande fortuna que é a dos Gonçalo, e agora se a Roberta então não continuar com seus planos, tudo vai por água abaixo e tudo que ela fez em prol então de Roberta terá então sido tempo perdido. Então a Josefina fala: como você pode me acusar de algo tão sério e tão bobo? De onde você tirou essas ideias? Claro, então, bancando a vítima machucada. Então a Josefina, virando as costas para a Roberta para que ela não tenha que olhar nos seus olhos e descobrir então como ela mente, manipula a todo tempo e a todo vapor, então ela fala: você realmente acha que eu sou capaz de matar uma pessoa? Filha, como você pode me dizer algo assim? Se faz ela então de vítima. A Roberta diz: não sei, mãe, mas alguma coisa me diz dentro de mim que foi você quem disparou então aquele tiro. A Roberta vira então a Josefina com um puxão: me entenda, estou desesperada. A Josefina fala: isso não lhe dá o direito de me acusar. Eu sou sua mãe, Roberta, e sempre fiz de tudo para cuidar de você. Só quero que você saiba de uma coisa: a única pessoa de quem eu poderia tirar uma vida para te salvar fui eu. Aí eu faria o mesmo, Roberta. Se fosse preciso trocar a minha vida, filha, pela sua, então eu faria mesmo sem nem planejar. Daí Josefina vai embora e Roberta fica lá, já arrependida do que contou para a mãe. A Josefina então começa então a bolar esse plano. Ela faz então com que a Roberta, que está então com razão, se sinta então culpada por todas as verdades que ela disse para a megera. Matias está tentando dormir lá na fazenda, mas não está conseguindo. Ele perdeu totalmente o sono. A Adriana também. E ela fica imaginando então o Matias com o bebê no colo e a Roberta também, sendo a família perfeita, tipo comercial de margarina. E ela fica então muito mal em ver então que ele pode ter tudo aquilo que ela sempre quis com ele, sendo que ele com outra. E começa então a chorar. E dentro dela ela pensa: agora sim eu sei que talvez realmente eu tenha te perdido. Me encantaria poder viver toda essa história linda ao seu lado. Pontualiza então a Adriana, pondo então um fim nessa relação. Incrédulo do que está acontecendo com a Regina, o Antônio está com um sorriso, no caso o Gonçalo está com um sorriso em seu rosto, sonhando então com a Regina. A primeira vez então em que eles se viram, em que ele se apaixonou, ele nem conseguia escutar o que ela falava, só pensando nela. Da vez em que colocou ela no colo porque estava ferida e sentiu então seu cheiro. Ele rola na cama para um lado, para o outro e não consegue dormir, lembrando então do grande amor de sua vida. Renata acorda e já é dia lá na fazenda, quando de repente, gente, ela se dá conta que ela teve a primeira noite com o Jerônimo. Ela fica incrédula, ela nem consegue aguentar de tanta emoção. Taca ali o lençol ali, ela sai sem roupa mesmo e vai até o quarto de Adriana. Nisso, Jerônimo acorda e procura por Renata na cama e não a encontra. Ele fica com um sorrisinho meio leve até que ele chega no banheiro e então a ficha cai que ele ficou com a Renata a noite toda e começa então a recordar da noite que tiveram. Ele se escora um pouco ali na parede, fica com um sorriso radiante porque agora ele e a Renata são um só, são um casal. Nisso, vemos então a Renata lá no quarto da Adriana contando tudo para sua amiga. Parece até uma adolescente de tão feliz que está quando ganha a primeira maquiagem.
A Renata começa então a contar o quão feliz ela está, o quão tudo deu certo e fica entusiasmada, e é Jerônimo pra lá, Jerônimo pra cá, e isso então realça todo o sentimento que ela tem por ele. E diz que foi diferente essa noite. Ela conseguiu sentir o Jerônimo de antes, o seu amor, a sua entrega. E então a Adriana e ela começam então a conversar, e a Renata nem consegue acreditar que o Jerônimo de antes voltou. O Jerônimo está fazendo de tudo para agarrar essa oportunidade que teve de ficar a sós com a Renata e, numa farsa, tentar então reconquistar a mulher depois de todo aquele drama. Depois de ele quase perder a Renata por causa do acidente e sofrer então a rejeição dela, ele então tentou deixar essa vingança de lado, pelo menos por enquanto. Daí ele faz uma bela de uma surpresa para a Renata, pegando então aquele cavalo lindo branco que ela tem lá na casa dela e trazendo então para a fazenda dele. Aí o Gonçalo então pergunta a Renata se ela está feliz. Aí ela diz que sim, pensando então ser ideia do Gonçalo. Aí ele diz que não, foi tudo ideia do Jerônimo de trazer então o cavalo para ali, porque ele queria então fazer essa surpresa para a Renata, para que a Renata tivesse então seus dois grandes amores. Aí então a Renata olha para o Jerônimo apaixonado, porque essa foi uma frase que eles disseram um para o outro logo quando começaram então o relacionamento dos dois. Aí então os dois ficam se tratando ali como recém-casados pela primeira vez. Roberto está em seu quarto, olhando então algumas de recordações, e então está então olhando para o anel que lhe trouxe tanta felicidade. Aí ela começa a se lembrar então no dia em que Rafael pediu então a Roberta em casamento. Aí ela diz que como as coisas aconteceram dessa forma, ainda nem consigo acreditar que tudo isso aconteceu dessa forma e que eu e você já não somos mais um. E porque então se pergunta por que o Rafael a enganou. E diz então que o Rafael se foi sem nem sequer lhe deixar então com algo que lhe pudesse lhe lembrar. E é claro, o seu filho. E então ela pergunta para si mesma por que o Rafael lhe enganou, pois ele foi o único homem que ela amou de verdade. Matias e Jerônimo conversam sobre a Renata. Matias diz que está muito irritado com tudo que está acontecendo. Que ironia, não? Você que era para estar casado com a Roberta e eu com a Renata. Aí o Jerônimo diz que jamais ele teria se casado com a Roberta. Matias diz que isso é injusto, pois ele assumiu uma relação com ela e ele deveria ter ido até o fim. Isso porque o Matias suspeita também que o filho que Roberta está esperando possa ser que seja do Jerônimo, e que se ele faz isso então em querer se casar, sem querer investigar a fundo se esse filho é ou não do Jerônimo, é só por causa da Renata, para não lhe causar nenhum tipo de dano. Aí, então, os dois ex-amigos conversam e acabam, então, que encerrando essa confusão. Nisso, o Jerônimo parece que está caçando por briga. Quando ela encontra, então, com o Augusto lá na fazenda, ele pede, então, para que o Augusto fique longe da Renata, que não é por causa dessa festa que eles vão tentar fingir que são amigos, coisa que nunca foram. E, então, o Jerônimo começa uma discussão com o Augusto. Augusto não deixa barato e xinga também o Jerônimo e diz então que o matrimônio, o casamento que ele tem com Renata é apenas uma farsa. Aí nesse momento o Jerônimo então diz para o Augusto que isso não é problema dele, sendo farsa ou não. E então encerra essa conversa e vai-se embora. Renata acorda e já é dia lá na fazenda, quando de repente, gente, ela se dá conta que ela teve a primeira noite com o Jerônimo. Ela fica incrédula, ela nem consegue aguentar de tanta emoção. Taca ali o lençol ali, ela sai sem roupa mesmo e vai até o quarto de Adriana. Nisso, Jerônimo acorda e procura por Renata na cama e não a encontra. Ele fica com um sorrisinho meio leve até que ele chega no banheiro e então a ficha cai que ele ficou com a Renata a noite toda e começa então a recordar da noite que tiveram. Ele se escora um pouco ali na parede, fica com um sorriso radiante porque agora ele e a Renata são um só, são um casal. Nisso, vemos então a Renata lá no quarto da Adriana contando tudo para sua amiga. Parece até uma adolescente de tão feliz que está quando ganha a primeira maquiagem. A Renata começa então a contar o quão feliz ela está, o quão tudo deu certo e fica entusiasmada, e é Jerônimo pra lá, Jerônimo pra cá, e isso então realça todo o sentimento que ela tem por ele. E diz que foi diferente essa noite. Ela conseguiu sentir o Jerônimo de antes, o seu amor, a sua entrega. E então a Adriana e ela começam então a conversar. E a Renata nem consegue acreditar que o Jerônimo de antes voltou.
O Jerônimo está fazendo de tudo para agarrar essa oportunidade que teve de ficar a sós com a Renata e numa farsa tentar então reconquistar a mulher depois de todo aquele drama. Depois dele quase perder a Renata por causa do acidente e sofrer então a rejeição dela, ele então tentou deixar essa vingança de lado, pelo menos por enquanto. Daí ele faz uma bela de uma surpresa para Renata, pegando então aquele cavalo lindo branco que ela tem lá na casa dela e trazendo então para a fazenda dele. Aí o Gonçalo então pergunta a Renata se ela está feliz. Aí ela diz que sim, pensando então ser ideia do Gonçalo. Aí ele diz que não, foi tudo ideia do Jerônimo de trazer então o cavalo para ali, porque ele queria então fazer essa surpresa para a Renata, para que a Renata tivesse então seus dois grandes amores. Aí então a Renata olha para o Jerônimo apaixonado, porque essa foi uma frase que eles disseram um para o outro logo quando começaram então o relacionamento dos dois. Esse foi o capítulo de Quando Me Apaixono hoje. Quer rever alguma cena? Está curioso ou curiosa para alguma coisa em Quando Me Apaixono? Não hesite em nos perguntar. Vem aqui nos comentários e deixe então a sua opinião, a sua dúvida. E antes de sair do nosso vídeo, já clica no gostei, deixe um carinho nos comentários e desde já muito obrigada por sua companhia aqui diariamente conosco. Desde já, muito obrigada por sua audiência.